Muito bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é expor a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, de modo que o ouvinte possa compreendê-la e colocá-la em prática na sua vida. Se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, clique no sininho para você receber as notificações e compartilhe nas redes sociais. E eu peço também que você, por gentileza, deixe um comentário de pelo menos 3 palavras lá no YouTube, que isso ajuda na divulgação do canal. Estávamos estudando a primeira epístola de Pedro. Hoje vamos começar uma nova série na segunda epístola de Pedro. Se por um lado a primeira epístola de Pedro foi escrita exortando os cristãos a terem esperança e alegria em face do sofrimento vigente por conta da perseguição que o Império Romano fazia aos cristãos, a segunda carta de Pedro é uma epístola acerca da verdade fiel diante da falsidade. É assim que Pedro, então, elabora a sua segunda epístola. É uma exortação, é uma epístola acerca da verdade diante dos falsos mestres e diante da falsidade vigente. Vamos ler o capítulo 1 da segunda epístola de Pedro, vamos ler até o versículo 15, os primeiros 15 versículos da segunda epístola de Pedro. Começa: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, aliás, vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm à virtude o conhecimento, ao conhecimento acrescentem o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade a fraternidade, à fraternidade o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus pecados antigos. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois dessa maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino de Deus, no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto eu estou neste tabernáculo ou neste corpo, despertar estas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem destas coisas. Muito bem, muito interessante que Pedro se descreve aqui como servo e apóstolo. Na primeira epístola ele se descreveu apenas como o apóstolo, e na primeira epístola tinha os destinatários bem definidos, aos crentes da dispersão. Aqui os destinatários são os que conosco obtiveram fé.
igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então são destinatários incertos, são as pessoas cristãs que, como ele, tinham obtido fé na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E é muito interessante que ele usa pelo menos 3 vezes a palavra pleno conhecimento, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de nosso Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pleno conhecimento, as graças lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 3 ele também vai falar desse pleno conhecimento, quando ele diz assim: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Depois no versículo 8, também ele vai mencionar esse pleno conhecimento. Ele diz assim: pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Eu li errado, eu li o 9, é o 8. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos nem infrutíferos. Como? No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra grega para conhecimento é gnosis. Quando Pedro e notadamente Paulo nas suas epístolas utilizam pleno conhecimento, é porque a palavra grega lá é epignosis. Esse epi na frente, esse prefixo vai indicar que o conhecimento não é apenas um conhecimento teórico, mas um conhecimento prático também. E é isso que Pedro está querendo que os cristãos a quem ele escreve tenham. Já na saudação ele diz que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no conhecimento prático de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Conhecimento prático, conhecimento que não é só teórico, não é só da Bíblia, não é só de ouvir falar, mas é de praticar, de vivenciar, de ouvir Deus. Pleno conhecimento, conhecer Deus plenamente, conhecer Deus na prática. É isso que Pedro tem em mente aqui. E ele diz que pelo poder de Deus nos foram concedidos todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Todas as coisas no sentido de que Jesus morreu na cruz do Calvário e pela fé em Jesus Cristo nós podemos e devemos ser conduzidos à vida abundante que Jesus prometeu e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. A palavra piedade tem a ver com dedicação, demonstração de amor e afeto pelas coisas religiosas. Piedade tem a ver com devoção. Pedro vai se referir nesse texto outras vezes sobre piedade. Piedade tem a ver também com compaixão pelo sofrimento de outra pessoa. Piedade tem a ver também com misericórdia. E piedade também é descrita como sendo uma virtude que possibilita oferecer a Deus o culto que ele merece. Acho que todas essas definições se encaixam aqui no que Pedro chama de virtude, de piedade, a vida e a piedade, no pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória. E virtude. Por meio delas, da glória e da virtude, porque Deus nos chamou para a sua glória, porque nós fomos criados para glorificar a Deus. Em Cristo, o pecado nos desfigurou e quando estamos em pecado, não vivemos para a glória de Deus. Quando voltamos a crer em Jesus Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados e vivemos em santificação, então nós vamos viver novamente para a glória de Deus. É isso que Pedro tem em mente aqui, que ele nos chamou, Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude, para vivermos para o louvor da glória de Deus. E por meio dessa glória e virtude, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, conforme ele disse aqui, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina.
Quando estamos em pecado, sem Jesus no coração, sem viver a vida de piedade, conforme eu mencionei as definições aqui, no sentido de piedade, ser aquela demonstração de amor ou afeto pelas coisas religiosas, devoção, né, ou virtude que possibilita oferecer a Deus o culto que Ele merece. E então, quando nós somos piedosos nesse sentido, pela fé em Jesus Cristo, nós passamos a fazer parte da natureza divina, coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há do mundo. Paulo, na sua teologia, em Gálatas, aliás, em todas as cartas, ele vai mencionar esta nossa nova natureza em Jesus Cristo, coparticipantes da natureza divina. Em Gálatas ele vai mencionar que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito, ou seja, eles estão em guerra entre si. Voltando a Pedro, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, né, acrescentem a fé que vocês têm a virtude, né, ou todas essas virtudes, e a virtude acrescente o conhecimento. Aqui já não é pleno conhecimento, aqui é só conhecimento de Deus. Então vocês têm que ter virtudes e acrescentar o conhecimento, como se fosse uma escadinha que você vai subindo. Ao conhecimento acrescentem o domínio próprio, que é uma das virtudes do fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, 22 e 23. Ao domínio próprio, a perseverança. Tanto Pedro como Paulo mencionam e enfatizam muito a perseverança do cristão. Cristão, notadamente nessa época que Pedro está escrevendo, onde os cristãos eram extremamente perseguidos, eles exortam, encorajam os cristãos a terem perseverança, e a nós também. E a perseverança é a piedade. Piedade, já mencionei aqui, aquela capacidade, aquela virtude que possibilita oferecer a Deus o culto que Ele merece. E a piedade é a fraternidade, sermos fraternos uns com os outros. E a fraternidade, o amor, né? O amor que a Bíblia diz que cobre multidões de pecado. Pedro mencionou isso já na primeira carta, a necessidade grandiosa que nós temos de termos amor a Deus e uns pelos outros. Então ele vai mencionar aqui fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E estas virtudes precisam fazer parte da vida cristã, porque essas qualidades, estando presentes em vocês e aumentando cada vez mais, por isso que eu falei da ideia de escadinha, aumentando cada vez mais, farão que vocês não sejam nem inativos, né, e nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos ficar inativos nem infrutíferos, pelo contrário, vamos produzir o fruto do Espírito, que conforme a teologia de Paulo, em Gálatas 5, 22 e 23, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, em pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, que não tem essas virtudes, que não tem esse pleno conhecimento, que fica passivo, que fica infrutífero. Ele diz que aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus pecados antigos. É muito comum a perda do primeiro amor no meio dos cristãos, conforme a revelação de João no Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Se esqueceu da purificação dos seus pecados antigos. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a eleição e a vocação de vocês. Confirmar a vocação e a eleição de vocês, mas já não fomos vocacionados para o céu e eleitos para ir para o céu quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas? Sim,
Mas aqui a ideia de Pedro, que é também a ideia de Paulo, Paulo chama isso de desenvolvimento da salvação ou de crescimento em santificação. Aqui Pedro chama de confirmar a vocação e a eleição de vocês, ou seja, vocês precisam crescer espiritualmente, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Crescimento espiritual. O Novo Testamento é cheio de referências à necessidade que o povo de Deus tem de crescer espiritualmente, pois dessa maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É crescendo espiritualmente, desenvolvendo a nossa salvação, crescendo em santificação, que Pedro diz que nos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, aí ele vai falar da sua morte. Pedro já está bem idoso aqui. Por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas. Pedro está dizendo, vocês têm que se lembrar disso, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto eu estiver nesse tabernáculo ou neste corpo terreno, despertar estas lembranças em vocês. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, estou prestes à morte, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, da minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem destas coisas. Pedro está enfatizando e querendo que nós tenhamos essas virtudes que ele mencionou lá a partir do versículo 5, que ele diz, concentrando todos os seus esforços para que vocês tenham fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E cresçam nisso, nessas virtudes, né? Usando a linguagem de Paulo, desenvolvam a sua salvação, aperfeiçoando cada vez mais estas virtudes. Então, a partir do versículo 12, ele fala que da necessidade que ele tem de lembrar os crentes a respeito dessas virtudes. É assim que começa a segunda carta de Pedro. A pergunta para reflexão é, eu tenho tido essas virtudes na minha vida cristã? Eu acrescentei à minha fé a virtude propriamente dito, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, fraternidade, amor. Esse é o objetivo da nossa vida cristã enquanto estivermos aqui na Terra. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus os abençoe.